Quando a gente abre a boca é porque Jesus ele quer falar alguma coisa com alguém. Tenho certeza disso. Maravilhoso Deus, Pai amado que está nos céus, nesse momento estamos aqui na Tua presença mais uma vez. Para Te agradecer, Jesus, pelo dia que passou, pelo dia que chegou, pela noite que passou, por mais uma oportunidade, pelos livramentos. Jesus, pelas bênçãos, pela respiração, pelo movimento do nosso corpo. Jesus, pela saúde, pelo nosso coração que bate, pelo sangue, Jesus, que corre nas nossas veias. Oh, Jesus, pelos órgãos do nosso corpo que estão todos funcionando corretamente. Pela nossa mente que funciona, pelos nossos olhos que enxergam. O nosso nariz sente cheiro, sai voz da nossa boca, a nossa língua funciona por causa do Senhor. Oh, Espírito Santo. Um dia Davi disse, eu te louvo porque tu me fizesse de maneira maravilhosa. E de fato e de verdade eu te celebro por isso. Estamos aqui com vida, com saúde, com movimento no corpo, enxergando, sentindo cheiro, ouvindo, falando. Oh, Jesus, é bênção, é o Senhor que tem feito. Alimenta a nossa alma e o nosso coração. Guarda a nossa casa, guarda os nossos pensamentos. Guarda, Jesus, quem nós somos e o que nós temos. E que a nossa boca, Jesus, seja para a Tua glória. Que o nosso olhar seja para a Tua glória. Jesus, que tudo que fazemos, os lugares que frequentamos, as pessoas com quem convivemos, as mesas que a gente senta, Jesus, que seja para a Tua glória. E se não for, nos tira. Nos tira dos lugares que não são para a glória do Teu nome. Nos afasta das pessoas que não carregam o Teu nome. E se for para a gente chegar em lugares que não carregam o Teu nome, que seja para levar o Teu nome. E não, Jesus, para ser influenciado de maneira contrária. Guarda a nossa casa. Guarda a nossa vida e guarda os nossos. Para honra, glória, louvor e majestade do Teu nome, que é santo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Minhas meninas, hoje é aniversário de Jerusa e hoje é aniversário de Jussara, mãe de Priscila. E para a meditação delas hoje, o presente delas hoje, é alguns versículos de Jeremias 33. Jeremias 33, 3, 4, 6 e 14. Peguem aí a palavra, recebam no coração, que eu tenho certeza que é a resposta de Deus para a vida de vocês. Guardem essa palavra como um presente. Qualquer presente material se acaba, mas a palavra de Deus, não. Jeremias 33, 3, o 4, o 6 e o 14. Pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você ainda não sabe a respeito do que está por vir. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Vocês derrubaram as casas desta cidade e até o palácio do rei, a fim de obter material para fortalecer os muros contra as rampas de cerco e as espadas dos inimigos. O 6. Virá o dia, porém, em que curarei as feridas de Jerusalém e lhe darei prosperidade e paz de verdade. Isso fala sobre recompensa de esforço. Lembra que no versículo 4, ele diz, vocês derrubaram as casas da cidade e do palácio do rei para usar o material para fortalecer os muros contra as rampas de cerco e as espadas dos inimigos. No 6 ele diz, virá o tempo que eu vou curar as feridas de Jerusalém e vou dar prosperidade e paz de verdade. Isso é sobre recompensa. E o 14, virá o dia, diz o Senhor, em que farei por Israel e por Judá tudo
o que lhes prometi. Eu encerro mudando aqui o nome Israel e o nome Judá e colocando Jerusa e Jussara. Virá o dia, diz o Senhor, em que varei por Jussara e por Jerusa tudo o que lhes prometi. Eu sei que vocês carregam promessa de Deus e que essa verdade seja a verdade estampada nas tábuas do coração de vocês. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que venha se arrepender. Tudo que saiu da boca de Deus acerca da tua vida e da tua casa, Jerusa e Jussara, o Senhor vai cumprir. O Senhor vai cumprir na íntegra. Ele não é Deus de metade. Pode ser que ele já tenha começado a cumprir algumas coisas e tu já estás vendo o cumprimento do que ele falou. Mas às vezes a nossa mente acha que ele não vai terminar, né? Às vezes a gente acha que vai morrer e vai ter coisa que ele falou pra gente e a gente não vai ver. Existem pessoas na Bíblia que viram o cumprimento de promessas e não desfrutaram, como Moisés, né? Mas eles estavam satisfeitos porque viram. Mas o Senhor, ele manda dizer para vocês: eu vou cumprir na íntegra o que eu disse, porque eu sou fiel para cumprir na íntegra o que eu liberei ao teu respeito e a respeito da tua casa. Nada do que ele falou vai cair por terra. Eu não sei qual é a tua situação atual e não me interessa saber. Mas eu sei que ele é fiel. Eu sei que ele é fiel para fazer exatamente o que ele disse que faria. E nós ouviremos os testemunhos do que o Senhor fará por vocês, em vocês e através de vocês. Porque o que o Senhor faz por nós não é para ficar só em nós. É para reverberar em outras pessoas, em outras vidas. Para que o nome dele seja glorificado e para que essa promessa alcance outras pessoas. É por isso que nós precisamos permanecer na posição. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que essa data se repita por muitos e muitos anos e que vocês saibam que o Senhor vai recompensar vocês pelo esforço. Nenhum esforço passou batido. O Senhor viu. Ele vai recompensar no tempo certo. A Bíblia diz que ele não desprezará a cana quebrada. Imagine os filhos dele. Eita, Jesus. Bora abrir a Bíblia em João, né? Você é filho, rapaz. Você não é escravo, não. Não é escravo. É filho. João 18. Do 3 ao 10. Do 2. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, pois Jesus tinha ido muitas vezes ali com seus discípulos. Os principais sacerdotes e fariseus tinham dado a Judas um destacamento de soldados e alguns guardas do templo para acompanhá-lo. Eles chegaram ao bosque de oliveiras com tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo que ia ali acontecer, foi ao encontro deles. A quem vocês procuram? Perguntou. A Jesus o Nazareno, responderam. Sou eu, disse ele. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, todos recuaram e caíram para trás no chão. Mais uma vez ele perguntou, a quem vocês procuram? E novamente ele respondeu, a Jesus o Nazareno. Já lhes disse que sou eu, respondeu ele. E uma vez que é a mim que vocês procuram,
deixem esses outros irem embora. Ele fez isso para cumprir sua própria declaração. Não perdi um só de todos que me deste. Então Simão Pedro puxou uma espada e cortou a orelha direita de Malco, o servo do sacerdote. Voltando, estamos no caminho da crucificação. Chegou o dia de Judas e lá vem Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus atravessou Cedron, o vale de Cedron, com os seus discípulos. E quando Jesus estava atravessando, Judas estava se aproximando. O versículo 2 vai dizer que Judas conhecia bem aquele lugar. Mas João ele vai dizer assim: Judas, o traidor. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar. O traidor. Só é traidor porque um dia ele foi próximo. Só é traidor porque um dia foi amigo. Só conhece o lugar porque um dia frequentou aquele lugar. Eu quero que vocês ouçam essa parte da ministração, considerando o fato de que nós não estamos aqui para comparar a mensagem dizendo que era para fulano ouvir. Se é você que está ouvindo, é para você essa palavra. Amém, Fabiana? Eu estava meditando nesse texto mais cedo e eu disse ao Senhor: Senhor, é para mim essa palavra. Essa palavra não é para Alexia, para Luciana, para Sayuri ou Andresa ou Izzy, não. Essa palavra é para Glória. Essa palavra é para mim primeiro. Só trai quem ocupou um espaço de intimidade, um acesso. Quem andou junto. Ele conhecia o caminho porque um dia ele passou por esse caminho. Um dia ele passou por esse caminho com Jesus. A Bíblia do Expositor vai dizer que era um lugar que Jesus frequentava, ia muito com seus discípulos. O Monte das Oliveiras. Tu entende? Aquela geografia que Judas foi sozinho para atrair Jesus, sozinho, sem Jesus, para atrair Jesus, ele já tinha passado ali com Jesus. Jesus ele tem nos ensinado muita coisa, é o primeiro ponto. Jesus ele tem nos ensinado muita coisa e existem coisas que nós só desenvolvemos andando com ele. A gente aprende a falar, falando sobre ele. Para pensar como é diferente o comportamento de alguém que aprendeu na igreja, recebendo oportunidade, aprendeu a ler um texto e deixar uma saudação. Aprendeu a cantar um louvor, recebeu uma oportunidade, bora ouvir a irmã fulana louvar um endarpa. E ali os talentos aparecem. Daqui a pouco tu entende que tu lê e consegue interpretar um texto porque tu aprendeu na igreja. Tu descobre que tu sabe cantar porque tu aprendeu na igreja. Tu descobre que tu sabe fazer uma coreografia porque tu aprendeu no grupo de coreografia da igreja. Tu começa a entender que tu sabe servir porque tu começou servindo na igreja. As coisas que o Espírito Santo nos ensina na igreja. Andando com Jesus, a gente vai desenvolvendo habilidades que ele nos ensina. E a gente se torna Judas quando a gente pega as habilidades que a gente aprendeu na igreja ou com Jesus e começa a usar essas habilidades para atrair Jesus. Como assim, Glória? Judas ele estava indo no lugar que ele ia com Jesus. Mas dessa vez, ele usou o conhecimento que ele adquiriu indo para lá com Jesus para levar uma tropa do exército romano e guardas dos fariseus para atrair Jesus. Quantas vezes
nós estamos pegando os dons e os talentos que Jesus nos deu e usando para atrair Jesus? Quantas vezes nós estamos pegando a nossa voz que Deus nos deu para honra e glória do nome dele, estamos usando para reconhecimento do mundo, estamos usando para o prazer do mundo e da carne, estamos usando para entregar glória aos deuses desse mundo. Jesus tem nos ensinado tantas coisas e nós estamos pegando esse conhecimento e levando para um lado que não é para a glória dele. Essa palavra não é para irmã fulana, essa palavra é para mim e para você. Nós estamos abrindo a nossa boca e nós estamos usando os dons e talentos que Deus nos deu para fins que não são para a glória de Deus. E quando eu falo isso, eu não estou falando de estudar, de apresentar um TCC, ou de... Não, isso é profissão, é diferente. Eu estou falando quando a gente começa a emprestar nossa boca, nossa vida, para coisas que a gente sabe que não glorificam o nome do Senhor e que entra no nível da desobediência. Você sabe exatamente o que é que Deus tem para você. Deus está falando com pessoas específicas aqui. Deus não te deu uma voz para tu cantar para o mundo. Deus não te deu uma voz para tu cantar em barzinho. Deus não te deu uma voz para tu gravar vídeo cantando música sertaneja, pagode, ou seja lá o que for. Não. Deus te deu uma voz para o nome dele ser glorificado através da tua voz. Deus te deu uma boa interpretação para que você pregue a palavra dele onde quer que você chegue. Ele quer usar essa interpretação para que o nome dele seja glorificado através da sua vida e que você alcance lugares na sua área profissional, mas é para a glória do nome dele. Não é para falar o que o mundo quer ouvir. Não é para cantar o que agrada o mundo. Porque tem gente que diz assim, que voz bonita, né? Canta um pagode aí pra gente. Canta um sertanejo aí pra gente. E aí tu vai se iludindo, né? Tu vai achando que tá bonito, porque o mundo tá aplaudindo e estão te aceitando nas mesas. Tu estás no caminho de Judas, indo com uma multidão para atrair Jesus. E o difícil, o duro dessa mensagem, sabe por quê? Porque essa mensagem é para mim e para você. Pode ser que você não esteja emprestando a sua boca para cantar uma música do mundo, mas você está emprestando a sua boca para falar mal de alguém com outro alguém. Tá atraindo Jesus também. É uma palavra de correção para nós. Não é para irmão fulano, não. Tem 254 pessoas aqui agora e essa palavra é de Deus para nós. Tá entendendo? Eita, como era bom que irmão fulano ouvisse. Se você não tá ouvindo, então, que bom que você está ouvindo. A Bíblia vai dizer que Judas não foi só. Os fariseus entregaram para ele um destacamento de soldados. E a Bíblia do expositor vai dizer que eram 100, mais de 100 soldados. O caminhar com Deus, o caminho da obediência, o caminho da renúncia, o caminho que agrada ao Senhor, não é um caminho cercado de pessoas. Não é um caminho que a gente tem muita gente agradando e elogiando. Pelo contrário, é um caminho que tem muita gente reprovando, excluindo, apontando e a gente se sente só na maioria das vezes. Mas com Jesus a gente aprende que ele andava com 12, tinha momentos que ele só levava 3 e tinha momentos que era só 1. E tinha momentos que era só ele e o Pai, né? A gente precisa entender que quem depende de multidão para servir, não serve. Se tu só ora com multidão, significa dizer que tu não tem uma vida de particular com Deus, na intimidade. Deus quer de você particular intimidade. Tem momentos que é 12, tem momentos que é 3, tem momento que é 1 e tem momento que é você e Deus. Tá entendendo? A Bíblia vai dizer que Judas, ele ganhou um destacamento de soldados que era muita gente
Era a multidão, né? Indo com ele. Por um tempo. Por pouco tempo. Mas inflou o ego de Judas. Quem não quer uma multidão repetindo o que tu faz? Tu lá na frente e eles vindo atrás. Soldados romanos que antes te detestavam e agora tava batendo palma nas tuas costas. Bora, a gente vai contigo pra onde tu for. E lá vai Judas. E o preço? O preço da multidão que vai contigo negar Jesus. Porque quando é pra errar, tem multidão pra ir. Quando é pra pecar, tem multidão pra ir. Pra fazer festinha e desagradar a Deus, tem multidão pra ir. Chama pra orar pra tu ver quem vem. Convoca 3 horas da manhã. Joelho no chão, vamos quem vai. Levanta tu sozinho e manda uma mensagem no grupo. Bora orar pra ver quem responde. Isso é multidão, né? Chama pra fazer uma festa na tua casa. Uma festa. Pra tocar o que vocês bem quiserem que toque, né? Enche a casa. Chama pra orar. Chama pra orar. Pra comer e assistir jogo, todo mundo vai, minha gente. Todo mundo vai. Eu acho bonito. Porque ontem nós estávamos todos juntos assistindo o jogo. E eu sou liberta. Eu sou liberta. Tem farisaísmo aqui não, viu? Fariseu é que abre a boca e fica exigindo um monte de coisa. É pão assado de um lado só. E por trás tá cheio de pecado, né? E aí, mas entenda. Chama para assistir um jogo, todo mundo vai. Chama para orar, para ver se os mesmos que assistiram o jogo estarão lá para orar. Ontem estávamos eu, meu marido, Érica, o marido dela, os filhos dela, a nora e o genro. E nós estávamos assistindo o jogo da Copa com a vuvuzela e um som bem alto. Mas essas mesmas pessoas cercam uma mesa. A gente canta um monte de hino. A gente ora e Deus fala com esse mesmo grupo. Tá entendendo? Será que as pessoas que participam das tuas festas, elas estão prontas para participar da tua mesa de comunhão com o Senhor como centro da mesa? É aí que a gente diferencia a multidão. É aí que a gente tem que ter cuidado, porque eu já participei de mesas que lotavam quando o assunto era festa e diversão. Mas quando o Senhor começou a me levar para um lugar de intimidade com Ele, eram as pessoas que começavam a dizer assim: eita, que agora a Glória é a pastora, virou pastora. Eita como ela tá evangélica. Tá entendendo? Falo isso sem mágoa, não é sobre... Era o nível que cada um estava e tá tudo bem. Mas aí Jesus, ele vai nos ensinando. Multidão para atrair Jesus tem. Judas tinha uma multidão que foi com ele trair Jesus. Mas no momento do preço, quando ele pagou, quando ele fez o que Satanás propôs ao coração dele, a multidão se espalhou e a consciência ficou Judas e a sua consciência. O final, enforcado. Enforcado e sozinho, morreu sozinho. O preço ele pagou sozinho. O preço de trair Jesus, nós pagamos sozinho, não é com a multidão não, vice? É nada. A multidão vai embora. Bebe contigo e vai embora, olha. E a tua consciência pesada, sozinha no teu travesseiro. Quem sente o que tu tá sentindo? Ninguém. Cercar a tua mesa? Dividir a latinha de cachaça? Todo mundo divide. E quando tu coloca tua cabeça no travesseiro e tu começa a imaginar
Pequei de novo. Se Jesus voltar agora, eu fico. E agora? Eles sentem contigo? Sente nada. Quem sente é tu. Quando o problema chega pra tu resolver, eles resolvem contigo? Se não for Jesus, né? Pra te socorrer. Quando dá vontade de chorar e já tá tarde da noite, não tem ninguém pra te socorrer, Jesus socorre, né? Tu dorme e acorda no outro dia e a Bíblia diz, ele me faz descansar. Então, tu só descansa porque ele te faz descansar. Foi o pessoal que cercou tua mesa dividindo a cachaça que te fez descansar? Foi nada. Foi ele. Aquele que tu traiu há pouquinho tempo antes lá na mesa. Porque a gente sabe exatamente o que é que Deus tem com a gente. E eu tô usando esse termo porque o Senhor tá mandando falar sobre isso. Mas tu sabe que trair Jesus não é só com mesa com cachaça, não. É falando da vida dos outros. É invejando. É dando lugar à carne. Né? É entrando em briga. Tudo isso que Jesus não se agrada. Tudo isso entra no combo de trair Jesus. Aí a gente... Ainda bem que a graça existe, né? A misericórdia existe. Porque quando a gente deita a cabeça no travesseiro no meio dos problemas da vida, quando a gente se embola para um lado e para o outro e a gente diz assim, Jesus, vem cá. Não tem ninguém, Jesus, que vai me ouvir agora. Não tem ninguém que vai vir aqui agora. O pessoal da mesa tá aqui não. O pessoal do som alto tá aqui não. O pessoal que tava batendo nas minhas costas dizendo, eita, é muito divertido estar aqui contigo. É muito bom fazer festa contigo. Na hora que a tua dor chega, cadê? Cadê esse povo? Tem não, né? Aí fica tu e tua consciência. Judas e a consciência dele. Que sem a graça, ele foi pra forca. Mas a graça te cerca ainda. E diz assim, dá tempo. Dá tempo de voltar. Dá tempo de se arrepender, dá tempo de recalcular a rota, dá tempo de chegar mais perto, dá tempo. Porque Jesus, ele veio para te dar salvação e a salvação te tira da forca. Vê que interessante. A salvação me tira da forca e me diz que ainda dá tempo. Ainda dá tempo, Glória. Tu errou, tu me traiu, tu escolheu outras coisas, outras pessoas e todo mundo foi embora e ficou tu e tua consciência, mas eu tô aqui para te perdoar, contanto que você queira perdão, né? Vamos seguir? Jesus, sabendo tudo que ia acontecer, foi ao encontro deles. A quem vocês procuram? Perguntou. Eu acho bonito que Jesus, ele sabe de tudo. E Jesus, ele vai ao encontro. Jesus não foge. Jesus, ele está tão comprometido com o que ele fez na tua vida. Ele está tão comprometido acerca do que ele se propôs a fazer com você, que ele passa na frente. A ameaça chega e ele passa na frente. Como assim? Como assim ele vai ao encontro deles? Ele vai ao encontro de quem veio buscar ele. Ele não corre. Ele é o valente terrível. Jesus, ele me constrange. Vinha um exército de 100 pessoas buscar ele. E ele tá dizendo assim, eu vou porque Glória precisa de salvação. Eu vou ao encontro deles porque eu não posso temer a isso, não. Patrícia precisa de salvação. Grazi precisa de salvação. Lindalci precisa de salvação. Então eu vou ao encontro deles. Tu sabe quando a gente tá tão ansioso por algo que a gente não espera chegar até nós, é a gente que vai? Eu é que nem esperei chegar, eu é que vou. Meu Deus, é amor. Era Jesus pensando em mim, era Jesus pensando em você. Imagina Jesus indo em direção a Judas, que ia trair ele comigo e contigo na mente. Meu Deus, tu acha que tu merece? Era Jesus pensando assim.
Eu vou por causa de Glória. Eu vou por causa de Laílde, eu vou por causa de Joelma, eu vou por causa de Gleice, eu vou. Ele estava pensando na gente quando ele estava indo de encontro àqueles soldados do exército romano, minha gente. Você é importante, comece a se sentir importante, pelo amor de Deus. Jesus estava pensando em você quando ele foi ao encontro de Judas. Ele não esperou chegar, ele não, foi ele que foi, é amor. Cada passo de Jesus foi dizendo que amava a gente, meu Deus do céu. E o que eu acho interessante é que Jesus, ele vai ao encontro deles e é Jesus quem diz: a quem vocês procuram? Aí eles respondem: a Jesus, o Nazareno. Aí Jesus responde assim: eu sou. Tem outras versões que diz: sou eu. Quem eram eles? O exército dos fariseus, os principais sacerdotes e fariseus tinham dado um destacamento de soldados e alguns guardas do templo. A lei que eles prezavam, a lei de Moisés. Quem era Moisés? Um homem que Deus apareceu para ele em uma sarça ardendo em chamas, e quando Deus apareceu para ele em uma sarça ardendo em chamas e disse: vai, Moisés, libertar o meu povo do Egito, ele disse: eu vou dizer o que quando eu chegar lá? Aí Deus olha para Moisés e diz assim: diga que o eu sou lhe enviou. Era a lei de Moisés, desse homem. Os fariseus, eles sabiam quem era Moisés e como foi que Deus chamou Moisés. Eles sabiam da história. Eles sabiam. Então, quando Jesus pergunta assim: vocês estão procurando quem? Aí eles dizem: Jesus o Nazareno. Aí Jesus diz assim: eu sou. Meu Deus, isso aqui é muito poder. Ele estava levando a mente daqueles fariseus a 1.600 anos antes para dizer assim: o eu sou que falou com Moisés, o Moisés das leis que vocês prezam tanto, o Deus que chamou eles é o Deus que está aqui, vocês estão querendo prender eles. Eu sou. A Bíblia vai dizer que eles caíram. O impacto foi tanto que eles caíram no chão para cumprir o que Davi disse lá no Salmo 27. Vou abrir. Salmo 27. Eu sou apaixonada por Jesus. Meu Deus. Eles caíram no chão com o peso daquela palavra. Quando Jesus fala, quem é que consegue ficar em pé? Quem é que tem força? Quem é tão bom a ponto de ficar de pé? Quando ele fala, Davi escreveu Salmos 27:2. Quando os maus vierem para me destruir, quando meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. A Bíblia diz que todo o exército caiu no chão. Mais uma vez ele perguntou: a quem vocês procuram? E novamente eles responderam: a Jesus o Nazareno. E Jesus disse: já lhe disse que sou eu. E uma vez que é a mim que vocês procuram, deixe estes outros irem embora. Jesus se preocupando com os discípulos uma vez mais. Então Simão Pedro puxou. Ele fez isso para cumprir sua própria declaração: não perdi um só de todos que me deste. Tudo que Jesus faz é intencional, né? Ele é responsável pelo que ele disse a você. Ele é responsável pela palavra dele sobre você. Então entenda que nada é por acaso. Tudo que tem acontecido é para fazer cumprir o que Deus disse que você ia viver e ser. Os lugares que você vai chegar, as conexões que Deus vai te fazer viver. Por isso que tu estás vivendo isso agora. É um estágio de preparação para o que ele vai fazer. Tudo tem um propósito.
Quando Jesus disse, deixe eles irem, foi porque ele tinha dito antes que ele não ia perder nenhum. Ele não ia deixar, naquele momento, os soldados matar nenhum daqueles que ele disse que não iriam se perder. Propósito. Ele é fiel para cumprir, ele é intencional. A Bíblia diz que então Simão Pedro puxou uma espada e cortou a orelha direita de Malco, o servo do sacerdote. E aqui eu encerro. Eu quero que tu enxergue na mesma visão que o Senhor me fez enxergar nessa manhã. Nós estamos falando de um Jesus que se antecipou em ir ao encontro dos soldados. Jesus se levantou e se antecipou em ir ao encontro dos soldados. Jesus falou: a quem vocês procuram? Ou seja, ele tomou partido. Ele se apresentou. Eles disseram a Jesus o Nazareno. Jesus disse: eu sou. Levando a mente deles para 1.600 anos antes, para a lei de Moisés, para Moisés. Quem falou com Moisés? O que falou com Moisés? A lei veio de quem? Enfim. Jesus fez um triplex na cabeça deles. O poder foi tanto diante daquele eu sou que eles caíram no chão com o poder da palavra. Para que foi que Pedro tirou uma espada da bainha? Se Jesus, quando falou, os soldados caíram. Por que é que você está andando com Jesus com uma espada na bainha? Se você está vendo que Jesus, quando fala, ele derruba quem ele quer. Por que é que eu e você tem uma espada na bainha se a gente está andando com Jesus? Que autodefesa é essa? Que temperamento arredio é esse que a gente quer tirar a espada da bainha para defender Jesus, sendo que Jesus não precisa de defesa, porque quando ele abre a boca para falar, os inimigos caem com a voz dele. Né? A gente tá andando com espada na bainha e a gente quer cortar a orelha de Malco. Quer. Porque a gente diz assim, quem é Malco para fazer alguma coisa? Vou defender Jesus, né? Jesus está dizendo, nunca precisei de defesa, tá esquecido. É que eu disse eu sou, eu nem ameacei eles, eu só disse quem eu era e eles caíram. Tu tá achando que tu é quem pra tu querer me defender? Tá entendendo? Todos nós temos uma espada na bainha que Jesus vai tirar. Vai. Jesus vai tirar. Sabe por quê? Porque a gente quer ser muito valente. A gente quer ser muito forte. A gente quer defender a tudo e a todos. E Jesus está dizendo, não preciso da tua defesa. Não, coloca a tua humanidade na minha mão que eu sei tomar conta dela. Para com isso que tá feio. E sabe por que eu tô dizendo que tá feio? Porque Pedro foi defender Jesus, tirou uma espada da bainha, cortou a orelha de Malco e depois ele teve que ver Jesus pegar a orelha de Malco e colocar no lugar. Que vergonha! Jesus conserta a tua defesa para te mostrar. Se eu quisesse, eu mesmo cortava, Pedro, a orelha dele. Vou consertar, vice. Que vergonha. Jesus está dizendo para mim e para você hoje. Guarda teu temperamento em mim. Guarda. Guarda essa espada antes que você precise passar o constrangimento de ver eu consertando com amor o comportamento errado que você teve com alguém. E eu vou fazer isso na sua frente para lhe constranger e lhe mostrar que eu não preciso de defesa. Para lhe mostrar que você precisa andar comigo e aprender a ser manso comigo. Ainda que alguém ache que você está sendo besta, tá nada, tá sendo crente. Preciso de espada não, tá andando com Jesus e andando com espada. O caminho todinho, Jesus não expôs a espada de Pedro. Tem coisas que ele vai deixar para você abrir mão sozinho.
E se você não abrir mão sozinho, vai ser constrangedor quando ele decidir marcar o dia de ele te fazer abrir mão da espada. Porque tem coisa que a gente sabe que já devia ter aberto mão, mas a gente tá esperando ele falar. Se ele falar, eu abro mão. Se ele não falar, eu continuo aqui. Vai que eu precise. Vai que eu precise usar essa espada um dia. Eu sei que ele não gosta dessa espada aqui, mas ele não disse nada. Pra que eu vou tirar ela? Eu vou levar por precaução. Até que Malcolm aparece. Aí quando Malcolm aparece, eu uso a espada. Aí Jesus olha pra mim, olha pra Malcolm, né? E diz assim: guarde sua espada de volta na bainha. Acaso não bebereis o cálice que o Pai me deu? Assim, os soldados, seus comandantes e seus guardas no templo prenderam Jesus e o amarraram. Jesus olha para Pedro e dizer: guarda, Pedro, essa espada. Mas era para defender, mas eu não pedi defesa. Guarda na bainha a tua espada. Aí eu vejo Jesus pegar a orelha de Malcolm e colocar no lugar. Nos evangelhos sinóticos, em Lucas e em Marcos, vai destacar Jesus colocando de volta a orelha de Malcolm. E Pedro olhando Jesus consertar o que ele acabou de fazer por precipitação. Começa a colocar a tua espada na mão de Jesus. A gente está se escondendo no nosso temperamento. Eu sou colérica. Eu sou assim mesmo. Até quando? Antes de tu ser colérica, tu é serva. Tu é filha. Antes de tu ser colérica, tu carrega o nome de Cristo, né? É porque eu sou sanguínea. As pior que tem é a gente, menina. Sanguínea e colérica é as pior qualidade que tem. Sabe por quê? Porque a gente diz assim: eu uso a espada mesmo. Uso mesmo. Para a glória de Deus, estou à defesa de Cristo. Jesus olhando, dizendo assim: guarda. Guarda antes que eu te faça passar vergonha com essa tua espada. Eu sei o que é isso, minha gente. Essa palavra é pra mim, não é pra vocês, não é pra mim primeiro. A gente colérico e sanguíneo, cheio de si, que a gente faz uma festa sozinho. Mas do mesmo jeito que a gente faz uma festa sozinho, a gente é capaz de fazer uma luta sozinho. Com essa mesma alegria que a gente leva todo mundo ao ápice da emoção. Eu digo isso comigo. Eu faço uma festa sozinha, ninguém precisa chamar animador, não. Eu sou a própria animadora da festa. Mas se tu tirar Jesus, a guerra, ela é feita comigo sozinha. Tira Jesus pra ver. Se você não admitir quem você é, como é que Jesus vai achar o espaço, a porta aberta para entrar e transformar? Eu sei que da mesma alegria que eu tenho para levar todo mundo no auge da emoção de uma festa, eu sem Jesus, só com a minha humanidade, não precisa nem de Satanás, é eu e a minha humanidade. Acontece a Terceira Guerra Mundial. Satanás nem precisa entrar, é só tirar Jesus. A gente precisa admitir isso. Sabe por quê? Porque quando a gente admite, a gente diz: eu não quero ser assim não, Jesus. Eu não quero espada não. Eu quero guardar essa espada. E eu quero deixar o Senhor fazer o que o Senhor tiver de fazer. Eu quero ser só a parte boa do meu temperamento. Para a glória do teu nome. Eu quero que as pessoas olhem para a alegria que um sanguíneo carrega e diga assim: que coisa boa, tá vendo? É feliz, brincou com todo mundo, ninguém ficou de mal, chegou bem, saiu bem, não teve desentendimento e a gente sente a presença de Jesus na alegria. Vê que coisa linda? É Jesus pegar essa ousadia que o colérico tem, né? É ousado, determinado e usar para a glória do nome dele.
Se é para corrigir o pulso firme de um colérico, para a glória do nome de Jesus, sem maltratar ninguém. É assim, com a espada guardada. Porque Jesus não precisa da espada da gente. Se ele quisesse espada, ele mesmo chamava os anjos, legiões de anjos, e defendia ele. Ele não precisava da espada de Pedro. Ele não precisa da minha e da tua defesa. Ele não precisa desse temperamento forte que a gente diz que é temperamento, mas a gente sabe que tá lotado de humanidade de carne. Tem muita carne para ser queimada, né? E a gente diz, vou pedir perdão nada. Vou pedir perdão nada, eu não desrespeitei ninguém, mas magoou, né? Não desrespeitou, não chamou palavrão, não faltou com respeito, mas magoou, machucou, feriu. Vai pedir perdão sim, Jesus está mandando você ir lá pedir perdão. Hoje, nem amanhã não. E peça perdão com humildade. Vá pedir perdão com humildade. Não vá pedir perdão se justificando, não. Admita que você magoou alguém. Diga, eu lhe magoei, me perdoe em nome de Jesus. Se não tiver mais nada para dizer, de humilhação se cale. Mas não vá se justificar, não. Jesus está mandando você pedir perdão a alguém hoje. Eu não sei para quem é, mas se Jesus está mandando, vá, viu? É melhor que você vá. Porque se Jesus voltar agora e você não tiver pedido perdão, você vai para o inferno. Se você acontecer alguma coisa e você passar, for promovido de plano, sem pedir perdão, você também não sobe. Não é pro seu de Abraão que você vai. Sem perdão, não. Então, vamos aprender com Jesus, né? Vamos guardar a espada da gente e começar a fazer valer a pena o tempo andando com Jesus. Porque a gente tá andando com Jesus há um tempo já. 3 anos e pouco andando com Jesus, Pedro. E ainda não aprendeu que não precisa usar espada? Se a pessoa não perdoa, é problema da pessoa. Você já fez a sua parte. É com você e Jesus. E depois daí é ela e Jesus. Tá tudo certo contigo. Vamos orar, minhas meninas? Até aqui Jesus me deu. Depois daqui, não é ele. Até aqui foi ele. Eu gosto de Jesus, sim. Jesus me quebra num grau. É gente fina. Minhas meninas, vamos orar. Deixa eu dizer a vocês que o pedido das camisas está aberto para quem quiser pedir sua camisa oversize. Eu tô vestindo uma PP, e a minha estampa de trás é Jesus, ó. Melhor algodão do mercado, 100% algodão, extremamente cheiroso. Camisa top. Melhor qualidade do mercado. Tu vai comprar tua camisa e tu vai ganhar uma Bíblia de papel. Que eu escrevo. A Bíblia de papel porque é um privilégio que nós temos. E você vai adquirir a sua, a gente entrega para todo o Brasil. Entra em contato comigo que a gente manda para tua casa. E a gente vai espalhar a palavra do Senhor pelos 4 cantos dessa terra, em nome de Jesus. Vamos orar, minhas meninas? Maravilhoso Deus, nós estamos aqui para te agradecer por mais um dia e por essa palavra. Nos corrija mesmo, Jesus. Porque tem muita coisa em nós que precisa sair. Se o Senhor não corrigir a gente não chega no céu, não. Acha em nós um coração disponível, Jesus, para as tuas correções. Para recalcular a rota, refazer os passos e chegar no céu. Não deixa a gente perder tempo aqui, não, Senhor. Teu sangue tem poder. Guarda a nossa vida, guarda a nossa casa e guarda os nossos. Prepara para nós uma quinta-feira debaixo da tua presença. Visita as minhas irmãs. Abre porta de emprego. Oh, Jesus, visita com saúde. Supre as necessidades e nos guarda em ti. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Minhas meninas, a live de terça e a live de hoje vai para o YouTube. Quem quer adquirir as camisas vai no meu direct. Glória, me manda o catálogo das camisas, eu mando. Eu mando meu WhatsApp, tu entra lá e lá a gente fecha teu pedido. E
Amanhã a gente tá junto de meio-dia. Meio-dia, amanhã, sexta-feira. Glória, como é que tá as tuas outras redes sociais? Do mesmo nome que tá aqui. Senhora Glória Lima com 2 L, o mesmo perfil. Tanto o YouTube, quanto o Insta, quanto o TikTok, tudo com o mesmo nome. Vai lá. No YouTube tem o Portadores de uma Promessa, os Esmagados, as lives. E Deus abençoe a vida de vocês. Eu amo vocês. E a gente tá junta amanhã. As camisas estão de R$ 129,90. Dividindo em até 12 vezes no cartão. Orem por mim que eu tô orando por vocês, tá bom? É só ir lá no meu direct que a gente fecha o teu pedido. Deus te abençoe.